Meu nome é Renata Cruz, eu sou empresária e fundadora do Foodness, uma empresa de estratégia, gestão e consultoria para negócios de alimentação. E você está ouvindo Foodness Talks, o podcast que toda semana recebe gente que empreende para falar de negócios e compartilhar aprendizados. Conteúdo feito por quem conhece a realidade do dia a dia e passou ou passa pelas mesmas coisas que você, que tem ou está pensando em abrir um negócio. O Foodness Talks é um podcast para você que entende que empreender é muito mais do que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Mais um Foodness Talks. Identidade é a forma como a gente apresenta o nosso negócio para o mundo. É a nossa essência, o nosso grande diferencial. Construir identidade sólida é pilar fundamental para se destacar e criar relacionamento genuíno com os clientes. Então, identidade é como você vende o seu peixe, literalmente, no caso desse nosso convidado de hoje. Então, hoje a gente recebe o Gustavo Rodrigues, chefe de cozinha e sócio do Sororoca e do Lobozó. Gustavo, bem-vindo. Muito obrigado, um prazer estar aqui. Bom, indicado pelo Marcelo. Agora, cada convidado indica outro convidado. Estamos brincando legal. disso para a gente ir ampliando nossa rede e conseguir falar com um monte de gente bacana aí no mercado. Muito boa estratégia. Bom, né? Bom, conta um pouquinho da sua trajetória e se apresenta aí para a turma que está ouvindo. Bacana. Bom, eu sou formado em gastronomia. Logo depois de me formar, já comecei a atuar em alguns restaurantes. De pronto, eu identifiquei que o meu gosto era pela cozinha brasileira. Tá. E aí, a partir daí, comecei a ir atrás dessas oportunidades de cozinha brasileira. Então, eu rodei bastante desses festivais que tinham de gastronomia pelo Brasil todo. E depois de um pouco de experiência aqui em São Paulo, fui para Belém do Pará, onde fui ser subchefe do Remanso do Bosque, que estava por abrir, a convite do Thiago. Fiquei alguns anos lá. Voltei para São Paulo. Quente. Muito quente, muito úmido e muito peixe bom, que Sim. foi o que mais me chamou a atenção e mais me conectou com o lugar. E voltei para São Paulo encafifado mesmo com esse negócio do peixe. Fiquei um tempo num restaurante aqui e comecei a querer fazer algumas coisas com pescado e procurar. E até por não ter muito essa conexão, não encontrava coisa muito boa. E comecei a investigar cada vez mais. Acabou que virou uma peixaria. Eu tive uma peixaria por 3 anos lá no Tatuapé. Tá. Me associei com uma pessoa que na época já tinha uma grande experiência com isso, estava procurando também um negócio para fazer. A gente montou a peixaria e a gente vendia principalmente para restaurantes. Tá. Depois disso, eu abri meu primeiro restaurante, que foi o Kibebe, que era de cozinha brasileira, também lá no Tatuapé. Veio a pandemia, a gente já estava montando o Lobozó, eu com o Marcelo e o Dória. E aí foi aquilo, né? A gente teve que priorizar os projetos, o Kibebe acabou virando uma cozinha de produção, que até hoje atua e fornece para restaurantes. Que legal. E o Lobozó a gente abriu no meio da pandemia, praticamente 1 ano e meio, 2 anos com delivery. E finalmente conseguimos abrir o salão depois de um tempo. E agora a gente está indo para 5 anos. No meio do caminho aí, eu e o Marcelo, a gente começou a pensar um negócio sobre pescados. E muito amigo do Thiago, já de muitos anos, desde a faculdade. Acabamos 3 se embolando nessa ideia aí e tivemos a ideia do Sororoca, que foi inaugurado em outubro do ano passado. Então, agora acabou de fazer 1 ano, né? E é mais ou menos esse aí o resumo desde quando eu comecei a me interessar pela gastronomia. Muito bom, bastante coisa já, né? Bom, conta para mim o que você entende como a construção inicial de um negócio, assim, a construção de identidade inicial de um negócio. Eu gosto sempre de pensar o começo de um negócio com essas frentes, né? Primeiro, uma coisa que sempre... eu acho que talvez seja a primeira mesmo, seja a identidade, né? Porque é aquilo que você quer fazer e é o que vai definir se o negócio tem o potencial para ser um restaurante ou para ser qualquer outra coisa ou para não ser nada, né? Então, acho que definir isso na cabeça é o primeiro passo. Antes mesmo de analisar a viabilidade econômica, de avaliar qualquer outra viabilidade, eu acho que pensar se a identidade é viável, né? Se a forma como a gente está pensando contar aquilo vai ser aceita pelo público, vai ser entendida pelo público. Então, eu dou bastante importância para isso e hoje eu prefiro gastar muito mais tempo pensando na identidade Sim. do que me antecipar e montar um negócio, né?
Eu, particularmente, gosto de fazer os meus negócios sempre pensando naquele princípio do mínimo viável possível para se iniciar e validar as ideias. Mas eu gosto de ter já a ideia ampla da identidade, do conceito, do que isso pode vir a ser, inclusive. Ou, se eu tiver uma ideia que já é muito grande, priorizar uma parte dela para ser testada. E com isso rodando, a gente ir implantando as novas frentes também do negócio, né? O Lobosó acabou sendo uma escola muito boa para pensar essa identidade, né? Então, os meus sócios, o Carlos Alberto Dória e o Marcelo Correia Bastos, eles têm um livro publicado, que é a Culinária Caipira da Paulistânia, e que foi a base para o Lobosó, né? Então, isso ajudou a gente muito a restringir a ideia, né? Eu estava até comentando com você agora há pouco, Sim. que eu acho que mais importante para a identidade do que o que eu vou fazer é o que eu não vou fazer, né? Então, ter isso muito claro na cabeça de que a gente não vai fazer determinadas coisas é o que, de fato, vai ajudar a gente a priorizar. Quando você começa a definir tirar sims e nãos, né? ideias... Isso cabe, faz Exato, parte de quem a gente é enquanto negócio, e isso não podemos bater aqui, porque senão a gente vai perder o nosso valor Exatamente. principal, né? E assim, quando você começa a podar essas ideias, fala assim, bom, eu tenho que tirar coisas do conceito. No final, você está priorizando o que é mais importante. Sim. Né? Que a gente pode dizer até que identidade é um pedaço do conceito, né? A gente até vai soltar aí, eu não sei se já saiu ou se vai sair em breve, um episódio sobre conceito, sobre construção de conceito, e a identidade é um dos pilares do conceito, né? Exatamente. Eu acho que essa priorização aí para você começar a pensar a identidade, que depois eu acho que também é um dos princípios do conceito, né? Para você poder elaborar mais e ter mais frentes. Definir aí pontos de contato, mas aí Exato. depois que você sabe quem você é e o que você vai mostrar para o mundo, né? Exatamente. Eu acho que essa é uma parte muito significativa do negócio, né? E é muito importante pensar isso no começo, né? Porque a gente vê vários negócios que dão certo sem pensar isso, mas que ao longo do tempo eles precisam até ir se refinando, né? E aí vão descobrindo também que foi até, em alguns aspectos, sorte ter conseguido atingir aquela identidade. Sempre tem um fator sorte. Exatamente. Mesmo quando faz tudo certo, tem um fator sorte. Exatamente. Mas eu acho que é interessante, se a gente tem a oportunidade de pensar isso no começo, isso já define muita coisa, já economiza muito tempo. Tem essa coisa também, né, eu acho que a parte mais importante da identidade é que as pessoas entendam, claro, né? Que as pessoas identifiquem que é verdade aquilo e que faz sentido. E os primeiros a entender são os seus parceiros de trabalho, sejam sócios, sejam equipe. Precisa ser muito bem explicado. Precisa ser claro, né? Precisa ser muito claro. Mas no nascimento, quando você fala de identidade, isso tem muito a ver com os sócios, especialmente se eles são operadores? Eu acredito muito nisso. Os negócios dos quais eu faço parte, eu costumo dizer que, até conversando esses dias com um dos meus sócios, que se o sócio não entende, não faz parte daquilo, ele tem que ter alguma outra coisa que tenha um valor muito grande para participar daquilo lá. Que pode ser, talvez, uma habilidade que nenhum dos outros sócios tem. Financeira, pode ser uma outra história, né? Mas o cara tem que, pelo menos, entender e também tem que concordar que o guardião da identidade é quem tem a identidade, né? Então, no Lobosó, por exemplo, eu identifico que nós três temos muito essa identidade. Tá. A gente tem uma ligação com a cultura caipira muito grande. O Dória tem essa pesquisa. O Marcelo participou muito disso também. Então, eles têm essa construção que depois, quando chegou para mim, eu me identifiquei muito. Então, eu vejo... Na verdade, até em relação ao livro do Dória... do Dória e do Marcelo, tem uma coisa interessante que é... Eu, quando criança, eu cresci em São Paulo. Minha família é de Parelheiros, que é extremo sul da cidade de São Paulo. Então, tem um pouco de uma cultura rural. Ali, até hoje, é uma grande área de produção de agrícolas. E eu cresci lá e cresci comendo comida caipira. Frango, porco, milho, vegetais. E quando eu fui para Belém, eu vi que tinha essa identidade da cozinha paraense muito clara. Aqui em São Paulo, a gente se confunde muito porque é uma cidade muito grande, que tem muita coisa muita influência acontecendo. De muita coisa, exatamente. Né? E aí eu voltei para São Paulo pensando, qual que é a comida da minha família? Né? Qual comida que eu comia quando criança? Porque ali é nítido, quando você come um tacacá, quando você come uma maniçoba, você sabe que você está comendo uma comida amazônica, né? E alguns itens ainda são muito específicos de cidades, nem dos estados do norte, né?
E eu voltei com isso na cabeça e a definição que me parecia mais próxima era de cozinha mineira. Tá. A minha família não tem nada de mineiro. Todo mundo é de São Paulo há muito tempo e não tem nada de mineiro. Então, quando esse termo apareceu para mim pelo Dória, que já tinha sido meu professor, já era meu amigo, que era a cozinha caipira da Paulistânia, eu falei, poxa, isso aqui faz muito sentido dentro da comida que eu consumia. Você não né? sabia como classificar o que você tinha recebido Exato. de influência familiar. Eu queria um nome para isso e eu não sabia. Inclusive, essa coisa do nome, eu acho que ela é uma coisa importantíssima como um princípio da identidade, né? Sim, como você vai classificar de fato Exato. aquilo que você está oferecendo, né? Eu já tentei explicar. Agora eu estou no processo de abrir um negócio novo e a gente ainda não tinha o nome. Agora a gente tem um nome que está em fase de registro, mas eu tentei explicar o negócio sem ter o nome para algumas pessoas. É muito difícil. É muito difícil você conseguir transmitir a identidade, a ideia, o princípio da coisa, sem você dar um nome para aquilo, né? Então, hoje eu vejo que ter o nome é muito importante. E essa classificação de cozinha caipira da Paulistânia foi o que me acendeu uma lâmpada na cabeça. Assim, Te conectou, né? Falar, tá, entendi, é isso. Entendeu? A cozinha caipira da Paulistânia, ela pode estar em Parelheiros, ela pode estar em Minas Gerais, ela pode estar em Goiás, ela pode estar no Paraná, ela pode estar onde for dentro desse território. Uhum. E aí agora faz muito mais sentido para mim o que eu consumia, o que eu comia na minha casa quando criança, né? Então, o Lobozó, tendo esse ponto de partida do livro, também ajuda muito a gente a decidir o que é a nossa identidade, né? Entender qual é o ponto de conexão real. Então, eu vejo que os 3 sócios têm essa ideia, assim, essa cabeça do que é vocês a conectaram identidade. nesse mesmo lugar, né? Exatamente. E aí, a partir disso, vocês começaram a desdobrar isso para a essência de um negócio, que aí vem o conceito. Exato. O Lobozó, por exemplo, a gente uma definição curta do que seria a identidade do negócio é uma forma de trazer a cultura caipira para a vida moderna em centros urbanos, né? Então, era isso que a gente queria, trazer para o centro urbano, recuperar no centro urbano. A gente sabe que a cultura caipira ela é muito viva e existente em muitos cantos do país, mas aqui na cidade de São Paulo a gente sabe que isso não ficou priorizado, que várias outras cozinhas, inclusive, têm mais importância do que a cozinha caipira. E a gente falou, poxa, então o nosso objetivo com o Lobozó é reinserir essa cultura no dia a dia de uma vida urbana. A partir daí, a gente também começou a pensar como se fazer isso, né? E aí tem outras partes do conceito, que é, por exemplo, o uso do milho por parte dos caipiras. Tá. Então, hoje hoje não, desde o primeiro dia, o ingrediente central do Lobozó é o milho, né? Tá. A partir do milho, a gente começa a encontrar a farinha, começa a encontrar o fubá, a canjiquinha, o próprio milho fresco. Com esses insumos, a gente começa a pensar o cardápio. Então, a farinha ela se desdobra num lobozó, que é um mexido à base da farinha de milho, com qualquer outra coisa que você quiser misturar. Tá. Os cuscuzes paulistas, o recheio do nosso frango. O frango e o porco também, que a gente brinca que são estoque em formato de carne do milho, porque é com isso que se alimenta esses animais nas pequenas criações de interior. Então, tudo parte dessa, né, da identidade. A gente foi desdobrando tudo isso. A gente pode dizer que a identidade parte de uma verdade de quem está construindo aquilo, e aí depois de um posicionamento, né? Você fala, pô, aí você vai desdobrar em produto. Exato. As pessoas tendem a fazer uma confusão que é, às vezes, pensar no produto antes de pensar a identidade, de pensar o conceito, de pensar o posicionamento, e aí as pontas podem correr o risco de ficar soltas, Exato, né? Tem você vê muito restaurante por aí, ou pequenos restaurantes principalmente, que, poxa, fulano cozinha muito bem e está abrindo um restaurante. Eu não acho que cozinhar muito bem é suficiente para você montar um conceito, para você... Pode sim funcionar, cozinhar muito bem, abrir um restaurante num ponto comercial interessante e bombar, pode ser. Mas eu acredito que mesmo quando começa assim, ao longo do tempo, a identidade vai surgir, sabe? A identidade, acho que você trouxe uma coisa muito legal, que é o dizer os sims e nãos, né? Os do's e don'ts do negócio. Porque aí quando você tem claro quem você é, qual é o seu propósito, o que você está fazendo, você desdobra isso, constrói um conceito todo em volta, ao longo do tempo, a gente tem muito menos chance de se perder.
Exato. Porque a grande verdade é que a hora que o negócio está ali acontecendo e surgem várias oportunidades e que, às vezes, você precisa dizer não. Né? As Exato. oportunidades, elas podem te atrapalhar muitas vezes. E coisas que são até interessantes financeiramente, você fala, puta, isso seria legal. Mas, se eu tenho clareza da minha identidade, eu falo, puta, agora eu sei que eu preciso dizer esse não, senão eu corro o risco de colocar em xeque a identidade do meu negócio, né? Exatamente. E assim, a identidade de um negócio composto por mais de um sócio, eu acho que ela é, na verdade, um ponto comum da identidade dos sócios. Né? Tá. É a escolha de um ponto comum dessas identidades. E aí, a partir da fundação dessa identidade, tem as outras escolhas, que é, por exemplo, para que serve esse negócio. Né? Então, se você fundou a identidade, Lobosó, vou usar esse exemplo, a gente fundou a identidade dessa coisa de reinserção da cultura caipira. É lógico, um negócio ele tem que dar dinheiro, a gente quer dinheiro, mas não é a prioridade o dinheiro. Então, é mais um não vou fazer. Né? Então, se a gente é convidado para um festival de cozinha amazônica, talvez não faça sentido o Lobosó estar presente nesse negócio. E eu acho que é justamente nesse ponto que você vai colocar na balança. Poxa, eu vou preservar a minha identidade ou eu vou ganhar dinheiro? Né? E é muito cruel isso, né? Porque nossos negócios são negócios de margens apertadas. Muitas vezes aparecem convites e oportunidades que você vai dizer sim por grana, está ali com problema de caixa, e isso vai ter uma influência de um impacto relevante na sua identidade, no seu conceito, ou na forma como as pessoas te percebem. Mas é difícil dizer esse não, né? Eu acho que assim, é sempre uma balança, né? Eu acho que você tem que sempre identificar quão maduro é o seu negócio, e até maduro perante o público, e qual que é o tamanho daquilo que está sendo proposto para você. Se você tiver força o suficiente para dizer, olha, eu até topo fazer, mas eu tenho que fazer assim, 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 desse jeito, porque sem isso deixar desvirtuar é a minha identidade. Sim. Se o seu negócio é forte, tem uma marca suficientemente forte, tem uma presença suficientemente forte, até pode ser que aquele outro lado fale, não, tudo bem, então venha nesses seus parâmetros aí e faça. E aí você não precisa necessariamente dizer não ou negar, às vezes, uma oportunidade de negócio boa, né? Porque quando a gente está com caixa bom, é fácil dizer não, né? Exato. Falar, não, preservar minha identidade é fácil dizer não. Agora, eu concordo com você que às vezes é fundamental dizer esse não para a gente poder se posicionar da maneira correta e construir um caminho mais longo e mais saudável, né? Sem dúvida. E dizer esse não vai fortalecer a sua identidade, vai fortalecer a sua marca, para no futuro você poder negociar melhor aonde você vai estar e com a marca que você quer estar, né? Então, essa coisa de você ter a força para conseguir conversar com, sei lá, um contratante possível para alguma coisa, e só se constrói dizendo alguns nãos. Né? Então, você vai ter que dizer esses nãos para sua marca crescer, para sua identidade crescer. E aí, assim, naturalmente, já não vão surgir alguns convites, porque esses convites eles surgem quando você não está suficientemente quando você não se posicionou, né? Então, quem está te contratando, às vezes, olha e fala assim, olha, talvez aquela galera faria. Sim. Né? Agora, se você está muito bem posicionado, se você sabe muito bem o que você tem que contar, não vão te convidar para umas coisas assim tão aleatórias. E se te convidarem e for um negócio interessante, você às vezes consegue mudar o negócio para que você esteja presente e fazer. Então, assim, a identidade ela tem um poder muito grande, né? Ela tem uma função essencial no negócio, que é de também valorizar o que você faz, né? E é muito mais do que uma ideia, né? Acho que é interessante a gente trazer isso para quem está ouvindo, porque às vezes as pessoas falam, não, eu tenho uma ideia, eu cozinho bem, já pronto, tem um conceito. A pessoa tem o conceito e uma identidade, né? Existe essa confusão e essa falta de clareza do que é uma coisa e do que é outra. Você tem algum processo que você goste de fazer, ou que você fez nos negócios, de começar a passar isso para o papel? De transformar a ideia nos pilares de identidade, de como você vai posicionar o negócio? Sim, eu acho que assim, meu formato de raciocínio ele é esse, né? Eu gosto sempre de partir de uma coisa grande, então de uma ideia mais geral, e depois ir desenhando quais são esses pilares que vão sustentar essa ideia geral, né? Quando a gente fala do Sororoca, por exemplo, a gente começou pela conexão, pela identidade de 3 sócios, que tem essa coisa na identidade pessoal de conexão com o pescado, mas precisava ser consolidado numa coisa, numa vontade, sei lá, numa frase que representasse uma vontade. E eu acho que essa frase é: eu quero cozinhar o peixe no ápice dele, do jeito que eu achar que ele merece ser preparado. Tá. Então,
tanto eu, quanto o Marcelo, quanto o Thiago, a gente tinha essa vontade de pegar o melhor peixe que a gente pudesse pegar. Naquele momento, a gente sabe que peixe tem muito a ver com a época do ano, a maioria dos ingredientes tem, na verdade, mas o peixe não é só a estação, ele é se choveu ontem ou se não choveu, se o mar virou ou não virou, se o barco do cara quebrou ou não quebrou. Então, a gente queria pegar o que tivesse de melhor de pescado e fazer da melhor forma que a gente pudesse. Então, é olhar para o ingrediente e produzir em cima dele. Então, acho que a ideia, a frase que conectava era essa. Então, é a partir daí que a gente começou a pensar. E aí a gente tem os outros pequenos... Aí foram pequenos pilares que foram sustentando essa ideia, né? Então, bom, primeiro de tudo, não dá para falar de peixe Brasil sem falar de rio. Então, a gente vê que a costa, que o mar é muito mais valorizado para a oferta de pescados em cidades como São Paulo. Então, essa foi a primeira ideia. Bom, a gente vai ter... pensar o país inteiro, pensar, talvez até mais do que o país, mas pelas águas e não pelo sal que está nessa água ou não, né? Tá. Então, hoje, deixou de ser uma coisa que no começo era para cozinhar muito praia, que eu digo praia de água salgada, para virar uma coisa de águas. Então, a gente começou a olhar mais global para isso. Depois tinha a coisa também de, embora a gente esteja em São Paulo, o pensamento sobre peixe no Brasil não é igual ao São Paulo. Sim, assim, completamente. É muito diverso. O Brasil, né? É um continente, né? A gente recebe, às vezes, algumas entrevistas que falam assim, agora está super na moda bar de peixe, né? Aí acaba aí a pergunta, né? A gente sempre responde, em São Paulo tá, né? No Rio tá, no Brasil já está há muito tempo, né? Em cidades litorâneas sempre teve. É base fundamental, de várias cidades, né? Então foi uma outra coisa que entrou na nossa identidade, aí foi não pensar o peixe, não pensar o que a gente está fazendo só olhando para São Paulo. Até porque o Marcelo é de Londrina, eu sou de São Paulo e o Thiago é de Belém. Então, é um negócio composto por pessoas de lugares diferentes, a gente não pode ficar olhando... E isso compõe a identidade de vocês. Compõe a identidade da gente, que fatalmente vai para a identidade do negócio. Então, a gente colocou essa coisa de olhar sempre para São Paulo como mais uma cidade, e é a cidade onde a gente está sediado hoje, Sim. Mas não necessariamente é o único jeito de olhar para o peixe, né? Então, águas e olhar para a cultura brasileira como um todo foram dois pilares que sustentaram essa ideia de poder acessar o melhor peixe e prepará-lo da melhor forma. E aí a gente olha como que em Pernambuco o pessoal está tratando o atum, né? O saburó, que a gente até fez um evento esses dias aí que ele mandou um atum para a gente. Um produto super especial, tratado de um jeito muito especial. Como o filhote é tratado em Belém, como, sororoca aqui na costa de Rio e São Paulo. Então, aí isso viram desdobramentos práticos, né? Que então surgem de uma ideia principal, vêm com seus pilares e aí vão virando ações mesmo, né? Coisas que compõem o negócio e que vão retroalimentando essa identidade, né? Que vão trazendo mais conhecimento, né? Porque também é uma coisa fundamental para a construção da identidade, é a referência, né? É conhecer, é pesquisar, é estar no dia a dia. Então, por exemplo, quando a gente pensou a identidade do Sororoca, a gente tinha um contato com peixes e frutos do mar no geral. Depois, com essa vivência de um ano, a gente teve muito mais contato com isso. E contato com as pessoas que estão envolvidas com isso, com as ideias que estão em torno desses negócios, eu conheci um monte de pescadores ao longo do ano que me trazem uma visão totalmente diferente em relação ao peixe, né? O que a gente olha, às vezes, comparando o peixe com o peixe que tem no Japão, que tem nos Estados Unidos, o mercado de peixe como é lá, e a gente olha para o nosso mercado de peixe aqui, ele é totalmente diferente. Então, isso já mexe um pouco na nossa identidade também. Né? Então, eu acho assim, essa presença dos sócios no negócio, no dia a dia, ela vai trazendo insights para a gente, que vai retroalimentando essa identidade que é móvel também, né? Assim, alguns aspectos são móveis, né? Lógico que o conceito central ele se mantém, a não ser que um dia você seja muito chocado por uma ideia totalmente inovadora que até mostre que talvez a sua ideia central não é atual, não é moderna. Não, e você pode ter inovação sem perder a identidade, né? Às vezes as pessoas ficam pensando em inovação em algo muito grande, mas inovação pode estar no jeito de servir, no jeito de fechar a conta, tem um monte de micro-influências ou micro-atividades de inovação que
estão ligadas diretamente à sua identidade, né? Sim, sem dúvida. Mas o que eu ia te perguntar é, do seu ponto de vista, ter sócios ou formar líderes que sejam guardiões da identidade, que sejam as pessoas que estão olhando e não deixar isso se perder, é fundamental? Sem dúvida. Eu acho que para quase tudo dentro da companhia, você precisa ter esses guardiões, né? Sim. E às vezes é fazer o papel de chato, né? Exato. Eu me vejo isso no Foodness, muitas vezes eu tenho que falar não, porque isso não é a gente, não é como a gente faz. Lá na cozinha do Lobozó, agora... eu tenho 2 meninos que estão ali no dia a dia, que é o Vinícius e o Diego, que os meninos estão arrebentando. E várias vezes, a gente muda o cardápio toda semana. A gente tem um pequeno cardápio lá, de 3 entradas e um principal, que muda toda semana. E é um espaço para a gente pensar e brincar e tudo mais. E vem várias referências, né? Ainda mais hoje em dia com redes sociais. Cara, tem um cara na Austrália fazendo um negócio que você está vendo em tempo real, que ele está fazendo, isso já virou uma referência. Hoje eu acho que a gente está mais alinhado lá entre nós 3 na cozinha, porque já teve, assim, acho que por um ano e meio foi não para muita coisa. Eu queria fazer, putz, cara, deve ser muito gostoso, mas não. Ou ajusta isso aqui, tenta puxar para cá, puxa para lá, vamos puxar um ingrediente que esteja aqui dentro da nossa identidade, faz... putz, eu queria... Não, cara, não dá. O tempo todo não. Aí, até que a gente... E às vezes é difícil explicar o porquê do não, né? A gente tentar documentar isso acaba ajudando e ter esse cuidado de ir também treinando e educando no sentido de dar ferramentas para as pessoas entenderem o que é a identidade e como ela se desdobra, né? Exato. A gente antes fazia essas conversas assim em pé dentro da cozinha, no momento mais sossegado do serviço. A gente acabou com isso, viraram reuniões semanais que a gente senta numa mesa, o pessoal traz a ideia, porque aí assim, não é só jogar uma ideia, né? Aí você também traz a importância para pensar aquilo, né? Tem um momento para isso, tem uma circunstância para isso. E aí até as ideias melhoraram, as ideias que chegam para a gente fazer de fato, elas melhoraram. Porque aí você vai botando o balizador, porque não é o Gustavo, não é a Renata, o negócio, Exato. né? Ele se comporta assim e isso faz parte da nossa identidade, isso foge, isso pode ser adaptado, isso e aí, funciona. Numa oportunidade como uma mesa, assim, você se fala e você está só pensando naquilo. Quando você está lá na cozinha, você está cortando uma cebola e você, putz, eu pensei em fazer aquilo. Aí virou uma conversa de bar, assim, sabe? Sim. Não é uma coisa, estamos aqui planejando, pensando, organizando. Quando passou a ser na mesa, eu sinto que mudou muito, porque Legal. A informação que vai olha, essa aqui não é a nossa identidade, não dá para fazer isso por causa disso. Mas talvez exista um ingrediente aqui que tem um paralelo com esse que você está sugerindo, que está muito dentro da nossa cultura. Será que a gente não pode fazer isso? Não pode? A nossa cozinha é uma cozinha caipira, mas ela é de portas abertas para o mundo. Então, assim, vamos ter uma parte daqui que mantém a nossa identidade, a gente traz essa coisa inovadora e tal. Legal. Blá, blá, blá. Então, numa próxima conversa, não fica tão solto assim. Sim, porque... Vou fazer 2 perguntas. Primeira, você bota esses sims e nãos no papel? Já coloquei. Hoje, eu acho que no Lobozó eles estão muito claros na mente de todo mundo. E como eu disse, teve o livro, né? Que o livro ele já tem ali meio que os sims e os nãos, né? Então, assim, para pensar a identidade inicial, sem dúvida, eu escrevo tudo. Eu sou muito gráfico, então eu gosto, hoje com as ferramentas que a gente tem aí de desenho, né, diversas online, eu gosto bastante de desenhar. Então, fazer os documentar de alguma forma, né? Exato. Também para deixar isso mais claro para as pessoas. A coisa do modismo, ela pode, às vezes... Porque, obviamente, o modismo ele vem com muita força, né? Tipo, a gente sabe que é um movimento passageiro, mas as pessoas acabam ficando, às vezes... encantadas com a possibilidade de trazer um modismo, isso gerar um movimento ou um barulho para casa, que pode ser positivo, mas também uma faca de 2 gumes, né? Pode ser muito perigoso. Sem dúvida. Eu acho assim, a fundação da identidade, que vai iniciar essa fundação do conceito, ela é uma coisa que tem que ser muito sólida, muito firme, né? Então, quando a gente pensa... Fácil de explicar também, fácil né? de explicar. E as modas que vão aparecer, que vão chamar a atenção de alguns consumidores, aí de boa parte dos consumidores, eu acho que a gente
num negócio, deve usar, não é que a gente deve ignorar que existem essas modas, ou falar, não, isso aí vai daqui a 2 anos não existe mais. Pô, 2 anos é tempo pra caramba. Sim. 2 anos você Às pode, vezes de alguma forma, se aproveitar também comercialmente de uma moda, né? As Sim. modas estão aí, elas deixam alguma coisa, sabe? Quando ela passa, foi embora, ela não foi embora 100%, sobra ali um pouquinho do que ela fez, continua. Nem que seja um modelo de serviço, que seja uma forma de comunicar, alguma coisa sobra. Então, acho que é importantíssimo estar atento, mas eu, particularmente, prefiro usar como uma ferramenta comercial e não Tá. como uma coisa que vai entrar na minha identidade, que vai... Não vai poluindo o que Exato. a sua essência, né? Exato, exato. Então, sei lá, vamos... Um tipo de preparo, vai. Tá super na moda e agora bao, gyoza. A gente tem isso no Lobozó, a gente tem isso no Sororoca, a gente usa, coloca dentro do nosso conceito, sabe que são coisas que chamam a atenção, mas não é por isso que a gente vai virar só sobre isso, ou que vai mexer no nosso conceito, na nossa identidade, no nosso conceito. Então a gente faz o contrário, a gente pega aquilo, bom, tá na moda isso, o que tem na nossa identidade que a gente consegue desdobrar, inclusive para virar uma coisa única. Porque se você soma a sua identidade com uma moda, você faz uma coisa sua. Sim. Né? Que conta uma história muito particular e que chama a atenção das pessoas naturalmente. E que no final é o grande diferencial, né? Porque a comida em si, seja um bar de peixe, seja uma hamburgueria, é comida que, se a gente fica muito pirado nessa inovação, às vezes a gente acaba inventando um negócio que não tem aderência ao público. Exato. Né? Agora, quando você entende que se você faz... Ou como você faz é o seu grande diferencial, é a sua essência, é o que o mercado vai te olhar como único, não é necessariamente o quê, é como. Né? Como você apresenta tudo isso. Então, eu sinceramente acho que essa coisa das modas, elas têm que ser aproveitadas como elas são, passageiras, assim, sabe? Eu acho que você tem que... Com parcimônia e cuidado, mas que pode aproveitar, sem se acho perder. Que seria extremo dizer, não, nem olho para isso, acho uma bobeira. Então, tem muita coisa que, de fato, eu acho bobeira, e essas coisas a gente nem chega muito perto, assim. Até porque não seria legítimo, né? Usar aquilo só por usar e sei lá o quê. Agora, sei lá... É quando soa como oportunismo e não tem conexão com a identidade, o público olha e não entende, né? E é oportunismo, né? Muitas vezes se não tem nenhuma conexão, né? Então, primeiro, eu acho que é isso, é entender se tem conexão ou não. Eu já... Antigamente, eu tinha muito aquilo de... poxa, não, tem que ser muito... Tem que olhar para essa cor, não vou pegar nada que é muito novo. Esse negócio está em rede social. Não, isso aqui... Putz, não. Cara, é outro mundo, né? Hoje em dia, as coisas estão nas redes sociais. Sim. Estão acontecendo muito rapidamente. Nada tem tanta fixação assim. Então, eu acho que faz parte do mundo. Olhar para isso, entender... Aquilo que você minimamente encontra uma conexão, sabe que faz sentido... experimenta, testa, às vezes vai, depois talvez não continue no seu negócio. Né? Tem essas coisas, assim, que é o que é central, que é o que continua para sempre e o que vai e vem, né? Vai e vem, vai e vem. Sei lá, o delivery para muitos restaurantes foi isso, né? Você teve que fazer isso na pandemia. Sim, foi uma às maneira vezes de sobrevivência. Não tinha nenhuma aderência com a identidade do lugar, mas precisou sobreviver, né? Então, foi uma ferramenta comercial que foi aderida, às vezes, por um período e depois, poxa, agora não faz mais sentido de novo. Obrigado, valeu, mas eu sigo aqui com o que eu me propus a fazer desde o início. E aí vai, né? Então, eu gosto de olhar para essas modas assim. Eu acho que no conceito central não vale a pena se deixar levar muito por isso. Eu acho que para construir esse conceito você precisa de pesquisas sólidas. Então, cara, boa literatura, boas referências, comer, sair para lugares para comer, viver, né? Sentir, entender, se identificar. Ter repertório, né? Ter repertório, isso é fundamental. E aí encontrar esse ponto comum das pessoas que vão construir o negócio, que não são necessariamente sócios, podem ser vizinhos, podem ser fornecedores, podem ser pessoas que trabalham no negócio. E aí, sim, fundar essa identidade com essa conexão, né? Eu nunca tive a experiência de montar uma identidade sozinho, né? Já pensei, talvez tenha começado a identidade sozinho, mas assim, bem no princípio, porque depois que ela passa a ser compartilhada, eu não consigo também me visualizar montando o negócio sozinho,
não sou o tipo de pessoa que consegue fazer... A troca com sócios é muito positiva. Eu gosto muito, assim, sabe? Eu acho que até poderia fazer um negócio sozinho, mas não é um negócio que eu tenho vontade. Eu gosto de ter uma ideia e compartilhar e ver essa ideia mudando, ou de receber uma ideia de alguém e falar alguma coisa e ver isso mudando. Então, para mim, é o que faz sentido para montar um negócio, né? Mas eu acho que quando você vai montar um negócio sozinho, o desafio da identidade ele é maior ainda, né? Porque aí sim você tem que brigar por tudo mesmo, porque você definiu aquilo e ao mesmo tempo que você vai brigar, você tem que ouvir e pensar, será que eu estou ainda certo nisso, né? Será que é isso mesmo? Quando você tem sócios, você tira a média da opinião ali entre as pessoas e fala, bom, então é esse caminho aqui, faz mais sentido. Agora, quando você está sozinho, você acho que vive essa dualidade de defesa do que você acredita e a dúvida de que se é aquilo mesmo ou não, né? Então... Não, com certeza. E quando a gente vê, até a gente, por conta da consultoria, passa às vezes ou pega alguns projetos ou conversa até com pessoas interessadas em trocar e fazer uma consultoria justamente ou porque são sozinhas ou porque a identidade e o conceito se perdeu em algum momento, né? A gente vê assim, eu tinha uma ideia, essa ideia não se transformou numa identidade, não estava claro, na hora que foi para a mão do arquiteto, o cara construiu um negócio completamente diferente que conduziu o negócio para outro lugar. Isso não é incomum, né? Então, é muito legal a gente falar disso também, principalmente para quem está nesse momento ou quem já está com o negócio aberto, também poder olhar e falar, cara, minha identidade não está absolutamente clara, preciso botar energia nisso. Ou preciso documentar, seja num guide de marca, seja num projeto visual, como você falou, né, que tem vários recursos, mas começar a trazer isso com mais clareza para isso poder se desdobrar dentro do negócio em várias etapas, né? Com certeza. Eu hoje, pensando qual que seria a gênese mesmo, o início de um negócio, para mim é isso, é um conceito identitário, então é a identidade. A partir dali, eu gosto de ir para os elementos gráficos, então primeiro o nome, depois a identidade visual. Eu acho que isso já ajuda a situar as pessoas mais ou menos no mood ali, no sentimento que você tem para o negócio. E o fundador tem esse papel também, né? Do isso sim, isso não, e eu entendo que ele tenha que ser firme nesse lugar. Exato. E eu acho que quando você começa a pegar esse conceito que você tem na cabeça e trazer aspectos visuais para ele, trazer alguns elementos que são fundamentais para o centro, para o core do negócio, vai ficando cada vez mais fácil de você explicar, né? Porque um dia esse negócio só teve numa ideia na sua cabeça. E aí você precisou, a partir dessa ideia, ir desdobrando elementos para ficarem claros nas cabeças das outras pessoas e a coisa ir desenrolando. Então, eu gosto sempre de partir dessa coisa da identidade, nome, conceito, aí dentro do conceito, identidade visual, a localização, a praça que a gente vai atuar, depois fazer um esboço de cardápio, nem que seja só um esqueleto, mais ou menos com os elementos, porque a partir daí você já começa a visualizar o espaço que você precisa, e aí, né, você vai construindo isso a partir daí. Então, eu gosto de vir com esses primeiros elementos assim rabiscados, que aí você vai explicando, né? E aí a galera vai se conectando, vai trazendo as coisas para dentro e vai tomando uma forma, né? E aí daqui a pouco já está tudo mais ou menos... E uma forma onde tudo conversa, né? Exato, isso é muito importante. Por exemplo, rabiscando o cardápio do Sororoca, a gente definiu, por exemplo, que a gente teria que ter uma peixaria lá dentro. Não tinha como não ter uma peixaria. Isso já limita, por exemplo, diversos imóveis que você vai eventualmente alugar, né? Ou comprar, sei lá. Mas aí a gente, fazendo esses rabiscos, já vai também travando algumas coisas, aí já vai sabendo o que não, o que tem como. Bom, se é trabalhar com peixe fresco, bom, a gente não vai trabalhar com peixe de indústria, então vai ser só pesca. Então tá bom. Então, se vai ser só pesca, a gente tem que fazer isso. Aí tudo vai virando um plano de ação, né? Mas partindo dessa coisa da identidade. Desse cerne da identidade, né? E quais são os principais elementos que compõem uma identidade, na sua opinião? Olha, eu acho que essa ideia central, essa ideia curta, aí, uma frase curta que represente a ideia.
Se você tem que explicar muito, tá confuso. Trabalha já. mais nisso, né? Exatamente. Até você ter uma frase única para explicar Tem que caber na bio do negócio. Instagram, sabe? Boa. Assim, que tem, sei Tem que lá, caber quantos num tweet. caracteres, exatamente. Então, e aí depois, beleza, você pode ter... E que não pode ser muito romântico, né? Às vezes você pega Não, tem que ser objetivo, uma definição, uma identidade, mesmo em bio do Instagram, você fala, tá, não entendi. Não, você entende que a pessoa está apaixonada por aquilo, mas nem ela sabe Sim. qual é o elemento que traz essa paixão, né, para ela. Não, eu acho que tem que ser objetivo, tem que contar mesmo o que você vai fazer. É ser o mais específico possível, sem falar de uma coisa, assim, falar de uma ideia mesmo, mas o mais específico possível, né? Então, por exemplo, eu vejo que tem negócios que são muito claros no que fala. A Casa do Porco. A Casa do Porco, ela meio que conta no nome qual que é a ideia, né? Então, eu acho que é genial. Não precisa explicar muito, né? Exato, né? É muito simples, é muito objetivo e já está ali, já tudo que precisa ser... Passou e viu, você já sabe o que é aquilo. Uhum. Então, e ao mesmo tempo que tem coisa pra caramba para fazer dentro de uma Casa do Porco, sabe? Você pode fazer 1 milhão de coisas lá dentro. Então, eu acho que tem que ser suficientemente específico, mas também sem falar a casa do pernil de porco, sabe? Sei lá, acho que é mais... É isso, assim, né? Então, acho que esse conceito, essa ideia... Para mim, o nome é muito importante. É que nem com pessoas. Você sabe que aquela pessoa está ali sempre. Quando você sabe o nome dela, pronto, você tem como chamar ela, você tem como identificar ela, né? Então, acho que o nome é muito, muito importante. O nome faz parte da identidade, né? E aí eu gosto muito dessa coisa da identidade visual, desse desenho. Eu sou muito ligado a isso, então... A composição visual em todos os aspectos, né? Que tipo de louça, como é que é o logo, quais são as cores. Eu acho que tendo essa identidade, assim, dos elementos sei lá, se vai ter uma logomarca, se vão ter... bonequinhos que vão compor, ícones que vão compor, quais são as cores, quais são os traços. Eu acho que isso é uma coisa que materializa essa identidade, né? Como se fosse o rosto se for comparar com uma pessoa, ter o nome e ter o rosto, né? Eu acho que é isso. E isso é muito legal de falar, porque assim, para definir a cor, você tem que saber qual é a identidade. Exato. Né? Você é mais solar, você é mais sério, é mais bem-humorado. E isso tudo vem antes, né? Exato, Porque isso também não adianta você ter... eu tenho uma marca super vanguardista, de muito bom humor, que tem abertura até para uso de palavrão, e aí eu boto tudo preto e branco. Todo logo é preto e branco. Sim. Não conecta, né? Exato. Então é legal ter essa clareza da identidade para isso poder desdobrar em todas as escolhas visuais. Eu acho que com esses 3 elementos aí, com a coisa da ideia, com o nome e com a identidade visual, você já consegue ver se é uma identidade conexa ou desconexa, né? É isso que você está... Eu acho que isso conecta bem com o que você está falando, porque aí você tem esse tipo de comunicação, você tem esse nome, você tem essas cores, você olha, nada bate com nada, poxa, já tá... É o melhor momento para você corrigir. Porque você ainda não desdobrou nada em cima disso, você não desdobrou demais o conceito, você só está com a identidade na mão, volta, conecta tudo, olha, bom, agora está conectado. Então, a partir daqui, eu começo a explicar para outras pessoas. Porque também explicar antes de ter a identidade formada é um risco imenso. Sim. É um risco imenso de perder tudo. E mesmo para você contratar uma agência, para você escolher a agência que vai fazer o seu logo, é importante você entender qual é a sua identidade. Eu gosto da história até de brincar com essas palavras, sabe? O que a gente é? A gente é bem-humorado, a gente é diurno, a gente é leve, a gente é colorido. E aí você vai trazendo elementos que vão sustentar também a criação de uma logomarca, né? A gente no trabalho no Foodness gosta muito e prefere, inclusive, fazer um trabalho de conceito e identidade antes da logomarca. Aí você leva isso pronto para a agência e a agência fala, entendi. Para não correr esse risco... De ficar tudo nada a ver uma coisa com a outra. Porque às vezes o logo é lindo, mas ele não expressa ou não imprime aquilo que você quer passar. Né? Não é um problema da agência que a agência não é boa. Não, é que ela não tinha informação suficiente para desdobrar aquilo numa identidade visual. Sim, sem dúvida.
E eu acho que a cada momento que você tem um novo elemento entrando nessa coisa da identidade no começo, você tem que parar e reavaliar e olhar de novo. Olha, não, legal. Esse passo foi bom, ele conectou muito com a ideia. Não, putz, esse aqui não. Então, antes de continuar nesse, vamos voltar aqui. Então, eu acho que essa revisão constante aí no começo, ela é importante. Porque depois que está feito e está falado, para refazer, para recontar a história, para voltar atrás, putz, dá muito mais trabalho do que você ir, né, e fazer logo. Então, até para isso, para mim, ter sócios é muito bom, né? Porque aparece ali, eu fiz aquela atividade, deu desse jeito, pô, chega pro cara e fala, olha, o que você acha? Aí você tem, internamente, você consegue resolver antes você tem discussões positivas para encontrar um caminho, né? Exato, E manter esse respeito com a identidade, né? Nesse começo, nesse princípio, eu acho que é que nem uma criança, né? Você ensina aquilo no começo para desensinar e ensinar outra coisa Sim, difícil, é complexo. Né? E você entende que ter essa clareza de identidade gera uma possibilidade de conexão do público, né, do cliente, inclusive trabalhar a fidelização de forma mais clara? Acho que tudo que a gente consegue explicar fácil, as pessoas entendem mais fácil, né? Eu vejo que tem muito cliente que vai, nem sabe por que gosta tanto, por que frequenta aquilo, sabe que gosta, né? Mas se você pegar e sentar e falar para ele o que é aqui, o que isso aqui representa, às vezes a pessoa não sabe nem verbalizar aquilo necessariamente, mas ela consegue sentir toda essa identidade e a verdade que está junto com essa identidade, né? Então, e elas se conectam ou não, né? Porque é importante a gente saber que a gente não vai agradar todo mundo. Exato. Então, quanto e não é um mais... problema isso, né? Não, pelo contrário, né? Quanto mais forte a sua identidade, mais pessoas que respiram aquela mesma ou se conectam com aquilo, você vai atrair. E aí você atrai um público com possibilidade de fidelizá-lo, né? Exatamente. E aí também mais uma coisa naquele caminho que a gente estava falando do que não fazer e fazer. Se tem alguém que apareceu, não se conectou com a sua marca e você está confiante de que a sua marca está bem resolvida, que a sua identidade está bem resolvida, às vezes é o caso de você não focar nessa pessoa e focar na outra Sim. que se conectou, né? Porque dá muito trabalho fazer essa gestão de sentimentos e de conexões que os clientes, que as pessoas que estão em torno da marca tenham. Então, hoje eu tenho muito claro isso para mim, assim, poxa, eu ouço tudo que tem que falam, Sim. mas se eu vejo que é uma pessoa que não se conectou com aquilo que a gente está fazendo, eu respeito, eu agradeço e eu foco na pessoa que se conectou, né? E a gente tem que estar sempre medindo. Tem bastante gente se conectando ou não tem? Se não tem ninguém se conectando, tem um problema, tem um né? problema, exatamente. Ou se o cara vai uma vez e fala, legal, mas não volta, Exato, tem uma questão aí, né? Agora, se não é o caso, né? É o caso de você focar mesmo em quem está conectado e fortalecer mais essa comunidade, que são pessoas com experiências, com vontades, com desejos mais parecidos com os seus, né, com o negócio, do que algumas outras pessoas, né? E é isso, assim, a gente tem a sorte de estar numa cidade que tem tudo. Então, eu acho que tem identidade para todo mundo aí, né? Cada gangue se conecta com a sua marca, né? Então, é o mesmo jeito que a gente faz. Então, eu acho justamente por isso está tudo bem não agradar todo mundo, Exato. né? Porque quem nasce querendo agradar todo mundo corre o risco de não ter uma identidade clara e no final não falar com ninguém, né? Exatamente. E assim, a partir do momento que você começa a mexer muito para agradar mais gente, às vezes você está só perdendo gente que já estava conectado com aquele conceito, com aquela ideia que você tinha inicial, né? Porque aí deixa de ser uma coisa autêntica para ser uma coisa para agradar, né? E essa palavrinha é importante, né? Autenticidade e como desdobrar isso para uma identidade clara. Sem dúvida. Aquela coisa pasteurizada tem pouca força, né? Cada vez menos, né? E, assim, esse é um movimento que já existe, eu acho que na gastronomia há alguns anos. Pequenos negócios ultra especialistas em algumas coisas, né? E eu acho isso sensacional. Antigamente você tinha um restaurantão que tinha sushi, pizza, massa, comida brasileira, e tinha tudo. E nada era muito bom. É difícil, né? Muito conseguir difícil, fazer tudo isso muito bem. Super. E o que eu vejo é que agora os negócios são menores, as pessoas são mais especialistas e fazem uma coisa só. E fazem muito melhor, né? E o público curte isso também, né? Então, esses dias eu estava conversando com uma pessoa
Por que agora aqui em São Paulo você tem esses bares de pescados, restaurantes de pescado que só servem pescado, que não tem um bife ancho ali, que não tem uma carne grelhada também, né? Porque antes era assim, né? Poxa, eu tenho a churrasqueira, vou fazer peixe Já na que brasa, já compra um ancho ali, deixa para quem não gosta de peixe. Antigamente era difícil juntar um grupo de 6 pessoas que todo mundo comia peixe. Hoje em dia, eu acho que você junta. A gente vê vários, assim, tem mesa de 10, de 12, que a galera vai para comer só peixe. Então, eu acho que o público está mais alinhado com essa ideia e consegue ir melhor. Uma coisa que a gente nunca teve no restaurante, por exemplo, foi prato kids, nem no Lobosó, nem no Sororoca. E sabe que nunca foi uma coisa que a gente teve problema, assim, né? Porque eu sempre via, né? Pô, a maioria dos restaurantes tem um prato kids ali. A gente nunca teve a intenção de fazer. A gente acha que a nossa comida ela é feita para ela qualquer abraça idade, também. né? Então, crianças vão comer um arroz, um feijão e um frango no Lobosó, ou vão comer um peixe grelhado no Sororoca. E a gente acha que não tem nenhum tempero, nada que não seja bom para criança, assim, uma pimenta excessiva, alguma coisa assim. Então, a gente percebe que as pessoas elas estão mais entendendo e estão mais preparadas assim para frequentar essas coisas menores, né? Então, teve essa mudança aí que traz para os negócios essa coisa da identidade Ser mais objetiva. especialista te ajuda a ter uma identidade clara e você ter mais eficiência. Sem Né? dúvida. Acho que são grandes ganhos. Exato, Muito bom. E com a equipe? Como colocar isso com a equipe? Como cuidar disso no dia a dia com a equipe? Quais são as ferramentas ou estratégias que vocês usam? Olha, hoje, nossa área tem uma rotatividade grande de equipe, né? Hoje eu vejo que até nos negócios que eu faço parte, o salão tem uma rotatividade maior do que a cozinha. O que eu prefiro fazer é contar a história para algumas pessoas, eu pessoalmente, contar a história para algumas pessoas da equipe, que são os responsáveis por contar para mais algumas pessoas. São os multiplicadores. São os multiplicadores, né? Exatamente. Então, lá no Lobosó, na cozinha, são os 2 líderes de cozinha. No salão é o líder de salão. Que aí eu consigo ir bem, cara, contar tudo mesmo. Assim, olha, isso aqui é por causa disso. A escolha dessa cachaça é por causa desse fornecedor, que é desse lugar que faz isso. E aí o cara vai encontrando as oportunidades de ir contando para a equipe no momento que ela está mais aberta a aprender, está mais preparada para receber essa informação. Então, hoje eu foco em conversar com as lideranças sobre o conceito e sobre a identidade, sobre a ideia como um todo. E tentar dar ferramentas para eles multiplicarem, né? Então, Legal. construir uma estrutura de reuniões. Olha, toda quinta-feira vocês têm 1 hora de reunião. Na primeira quinta-feira do mês a gente vai falar sobre esse assunto, né? E eles ficam responsáveis de fazer isso, né? Eu acho que está o tempo todo ali, né? Presente. Então, observar... Presença é importante também. Lá no Lobosó eu gosto muito de ficar durante o almoço, mesmo que eu tenha que trabalhar de computador, fazer uma reunião, eu gosto de fazer numa mesa lá. Porque aí você está vendo, né? E outra coisa que eu tenho já um tempinho que eu evito fazer é pegar o cara no meio e falar, não, vem cá, não é isso aqui, não. Ó, você falou isso, eu ouvi você falando isso. Cara, eu tomo nota de tudo e eu levo para a reunião, e aí eu sento. Lógico, se for uma coisa urgente, grave, eu vou tentar falar o quanto antes, mas sempre de uma forma mais organizada, para não ficar essa coisa do... não, mas ninguém ensina, dá aula fazendo isso, né? Tipo, vem cá. No quente, né? Cara, você estrutura o raciocínio, depois você leva a informação e a pessoa está mais preparada para levar isso para frente. Então, hoje eu acho que essa presença lá ajuda você a ser o verdadeiro guardião mesmo, porque o guardião ele precisa estar lá, né? Precisa estar na porta, precisa estar de olho. Então, hoje, o modelo que eu faço é esse, assim, um treinamento estruturado com as lideranças e observação no dia a dia. Um acompanhamento constante. Que vão abastecendo também os insights para os treinamentos continuarem rolando, né? E eu acho que depois de um tempo, quando você tem essas pessoas-chave dentro da equipe, vai ficando cada vez mais fácil, né? Então, hoje no Lobosó é muito mais fácil do que no Sororoca. O Sororoca está ficando legal agora. No primeiro ano foi super difícil. Você tem que estar o tempo todo lá, você tem que estar o tempo todo. Muita gente que chega com uma cabeça, com um pensamento. Então, eu vou trabalhar num restaurante de pescados e frutos do mar. Legal.
Eu conheço tal peixe. Aconteceu da gente ver garçons falando na mesa assim, a gente tem o atum e tem os peixes brancos. Esse é um termo que a gente já não admite desde o dia 1, né? Poxa, não existe isso de peixe branco. Isso é uma classificação generalista que não é o que a gente quer usar aqui. Não, vem cá. Puta, a gente identificou que precisava de um treinamento extensivo sobre peixes. Sim, então, parte da identidade de vocês é ser especialista em peixe, exatamente. tratar o peixe no melhor momento, né? É. O conhecimento é fundamental para que a equipe possa desdobrar isso. Exato. Então, hoje, em todos os briefings, a gente fala sobre todos os peixes que estão presentes no cardápio do dia e quais são as características desse peixe. Então, quem já está há mais tempo na casa, quem já viu aquele peixe, porque às vezes tem uma pessoa que chegou ali, ou tem um freelancer, tem uma pessoa nova. Então, a gente sempre faz essa revisão em todos os briefings. Olha, esse peixe ele é assim, a carne dele é mais alta, a cor da carne é um pouco mais acinzentada, ele é mais denso, ele lasca, ele não lasca. A gente já tem uma ideia assim também dos perfis que agradam. Então, esse peixe aqui, quando você identificar que é uma mesa que tem uma certa restrição a novidades em relação ao peixe, talvez não seja ele, porque ele é inteiro, ele vem com espinhas no meio e tal. Então, vamos para o filé, que está assim, tal. Então, a gente já meio que inclui isso na capacitação. E aí, regularmente, uma vez por semana, o briefing é mais longo para falar sobre a história da casa. A gente fez alguns vídeos, tanto no Lobozó quanto no Sororoca, então todo mundo que entra recebe uma pasta do Drive com vários vídeos assim que já contam o básico, quem são os sócios, de onde veio o negócio, por que a gente tem essa identidade, o que é muito estrutura do negócio mesmo, que não muda sempre. E aí a gente tem os briefings para ir falando das coisas mais móveis que estão sempre mexendo. Mas é isso, assim, eu acho que o único jeito é conversar constantemente com a equipe. Sim, e essa é uma forma de usar a inovação, né, no treinamento e desenvolvimento da equipe, você não precisa repetir sempre. O onboarding deles tem uma parte em vídeo. O básico está ali. Que é super eficiente. A gente fez por muito tempo escrito, né? Era uma apostilinha. A gente sabe que é muito mais difícil da galera absorver o conteúdo assim hoje em dia. Então, a gente optou por fazer pequenos vídeos de até 10 minutos com os temas. Tá, né? legal. Que já foram treinamentos que foram aplicados, alguém estava ali filmando, a gente edita, deixa os treinamentos assim, e aí tem uma agendinha. O cara começou, essa primeira semana você tem que assistir esses aqui, depois a gente bate um papo. Tá. A gente já tem um questionáriozinho, que não é uma prova, mas é um bate-papo, que é um guia para quem estiver conversando com a pessoa, para ter certeza que ela absorveu aquele conteúdo. Sim. E aí a gente vai para as Assistiu e absorveu. Assistiu e absorveu, exatamente. Então, eu acho que essa capacitação constante é o que faz com que a equipe seja parte disso, entenda isso, compre essa ideia também, né? Principalmente, assim, hoje eu vejo que a equipe de sala são os responsáveis por contar a ideia, a história. Se o cara contar errado, às vezes... O que o cliente vai receber não é a identidade central da casa. Você não está deixando a identidade nem chegar no cliente, se você não conseguiu explicar para a sua equipe. Então, eu acho que tem que ter essa atenção muito grande aí na capacitação da equipe. E hoje é uma coisa que a gente leva muito a sério lá no dia a dia, assim, de contar para a galera, de trazer, explicar cada uma das coisas. No Lobozó, eu acho que isso hoje está mais orgânico, porque a gente já tem parte da equipe que está há um bom tempo e que já vão meio que direcionando e conseguem fazer esse acompanhamento com a galera. E no Sororoca a gente está formando isso agora, assim, tá dando uma força para isso, para ficar cada vez mais bem contado, né? Mais bem explicado o que a gente faz lá dentro. Muito bom. E para a gente acabar, se você fosse dar uma dica que é inegociável para preservar a sua identidade... Olha, eu volto para a primeira coisa que a gente falou, que é isso do que não fazer. Assim, para mim essa é a dica, é ter muito claro na sua cabeça o que você não vai fazer. Eu, antes de montar negócio, antes de qualquer coisa, eu sou um cozinheiro. E eu adoro cozinhar. Então, às vezes eu tenho vontade de fazer espaguete ao pomodoro. Não preciso fazer isso no Lobozó, não preciso fazer isso no Sororoca, eu posso fazer isso em casa, eu posso fazer um evento para fazer isso. A gente tem que ter muito claro de que eu não posso fazer isso lá, eu não posso fazer isso em tal outro lugar. E se for uma vontade tão grande, assim, uma agonia tão grande de fazer aquilo, talvez seja um novo negócio que você está pensando, sabe? E pode ser sem a fundação de uma nova identidade, que você já fez. Né? Então, eu acho que tem que ter essa
Saber dizer os levar não muito certos, a sério né? o não, sabe? Assim, eu não vou fazer isso porque... E é isso que a gente conversou no começo. É difícil, porque às vezes tem grana envolvida, às vezes tem outras 1000 coisas envolvidas, mas se você sente que não faz parte da sua identidade, diz não, não negocia isso, porque vai chegar uma hora que você não vai precisar mais dizer não, porque não vão te convidar para coisas nada a ver e, na verdade, vão ter coisas acontecendo em torno da identidade, né? As pessoas vão incluir num congresso um tema sobre a cozinha caipira, um tema sobre a cozinha de pescados, porque você tem uma relevância, porque a sua identidade é relevante, está contando alguma coisa importante. Então, eu acho que dizer o não é o que vai fazer você ter mais sims lá na frente, né? Muito bom, concordo 100%. Gustavo, muito obrigada. Obrigado, foi Prazer demais, ter valeu. você aqui. E para quem quiser te seguir, redes sociais? No Instagram, @Gustavo_Rodrigues. E é só Instagram mesmo que eu tenho. Ou ir visitar um dos Ou restaurantes. visitar um dos restaurantes. Então tá bom, muito obrigada. Obrigado.